tarde, pessoal. É bom ver que a sala está cheia ainda, mesmo com esse sábado ensolarado que está aí. Essa apresentação ela é muito mais voltada não para quem já está com alto conhecimento técnico, como as apresentações anteriores, mas ela é muito mais focada para quem está querendo abordar o OpenStack, ou para aqueles que já fizeram uma instalação de laboratório e querem realmente colocar um sistema em produção. E essa apresentação ela é baseada em um histórico de trabalho que a gente adquiriu nos últimos 3 ou 4 anos, talvez. E ela vem sendo aperfeiçoada de acordo com que a gente consegue realizar novas implementações, né? Então, para aquelas empresas que querem criar um OpenStack, querem implementar essa tecnologia, a gente criou um modelo que a gente chama de Deep Dive para a adoção da plataforma, né? Vamos. Go. Aí. Então, o que é essa metodologia que a gente criou e está desenvolvendo de pouco a pouco e aperfeiçoando, né? De novo, é um passo a passo intensivo de mapeamento de negócios para o processo entender exatamente qual que é a proposta da implementação do cloud em cada infraestrutura. É um processo intensivo e um processo muito focado para criar uma infraestrutura para atender uma necessidade de negócio bem mapeada, né? Então, esse é um ponto nevrálgico não só da metodologia, mas eu acredito que de qualquer implementação séria de OpenStack, né? E essa metodologia ela é baseada num processo de cocriação, de quem está implementando ou liderando essa metodologia e quem está na frente do negócio, desenhando a sua infraestrutura, a sua arquitetura de cloud para, de novo, atender alguma necessidade específica de negócio. E o objetivo final dessa metodologia é realmente desenhar uma arquitetura de alto nível, muito focada para aquela situação, onde a criação dessa arquitetura de alto nível, para se chegar nesse objetivo final, tem uma transferência de conhecimento muito grande entre os componentes desse esforço de implementação da tecnologia, né? Então, essa metodologia, geralmente, a gente quebra ela em 3 steps, né? Primeiro, um step de discovery, um segundo step de deep dive e um terceiro step de satellites, né? O primeiro o processo de discovery, e aí ele é diferente de negócio para negócio, ele é, às vezes, conforme a necessidade e o escopo do projeto, ele vai mais para um lado ou mais para um outro. Por que isso? O OpenStack ele pode ser uma solução de cloud de uma infraestrutura, mas ele atende a diferentes objetivos de negócio. Por exemplo, uma telco tem um objetivo diferente de uma provedora de cloud pública, ou diferente de um site de e-commerce, ou diferente de uma empresa de ISP, que vende infraestrutura como serviço gerenciado. Então, esse já é um ponto inicial onde uma infraestrutura pode diferenciar da outra. E é nessa etapa inicial que é discutida, é identificada essa necessidade do negócio e é discutida qual que é a melhor estratégia para se implementar essa infraestrutura. Bom, vamos lá. Então, o discovery.
Então, juntamente com uma identificação da real necessidade do negócio, o que a gente tem encontrado nesses trabalhos de implementação dessa metodologia? Não estou nem falando ainda de implementação do OpenStack, né? A gente tem identificado que a implementação da cloud privada é um projeto que tem que ser apoiado por todos os níveis da empresa, principalmente pelo C-Level. Por que isso? Porque, no final dessa jornada de implementação de uma tecnologia disruptiva dessa, vai haver um impacto muito grande na cultura da empresa. E para que essa cultura possa ser direcionada, ser movida, e para que toda a empresa, para que possa gerar no valor para toda a empresa, tem que ser um processo onde diversos elementos desse ambiente estejam colaborando, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Geralmente, nesse processo de discovery, é um processo onde diversas pessoas de diversos departamentos do time das enterprises que estão implementando a cloud, eles participam, por vários motivos. Um primeiro motivo, porque a cloud ela mexe com diversos departamentos, seja segurança, seja SLA, seja risco, seja departamento de compras, ou seja, muita gente está envolvida. Então, quando, num processo desse, numa primeira etapa dessa, a gente envolve todo esse time, o que acontece? Aquele comportamento de resistência à mudança, ele começa a ser minado. Mas ele começa a ser minado não por uma questão de determinação, mas por uma questão de que a informação está começando a ser distribuída, a informação o desafio está começando a ser desmistificado. Então, a equipe como um todo passa a abraçar a implementação e a inserção dessa nova tecnologia dentro da enterprise de forma geral. E pelos processos que a gente já passou, a gente acredita que esse ponto é um ponto fundamental para que se possa ser atingido o resultado final, né? E é muito interessante quando a gente começa a fazer esse tipo de serviço, e é muito interessante o feedback das empresas que têm usado esse tipo de abordagem, que, geralmente, no primeiro dia de projeto, tem muita resistência, tem muito medo. E no final do primeiro dia, que é um dia sempre muito intenso, onde se fala muito de todos os componentes do OpenStack e do que faz cada componente, de como cada equipe vai ser impactada por uma implementação como essa, né? Que o time de storage não vai perder espaço na empresa por uma questão de ter uma implementação de uma solução SDS, ou que o time de rede ele vai parar de operar de forma bombeirística, de apagar incêndio o tempo inteiro, mas vai começar a ter mais um trabalho inteligente de criação e automação do ambiente, em vez de ser um trabalho totalmente operacional, né? Então, depois de uma abordagem como essa, é muito interessante como o projeto ganha muito mais sinergia. E aquelas resistências à mudança, elas acabam se diluindo e o projeto começa a funcionar com muito mais dinamismo para todo mundo, né? Então, junto nessa etapa de discovery, a gente aborda muito a questão também de... Lógico que, com uma primeira abordagem, entender exatamente qual que é o objetivo do negócio e do que você quer atingir no final, né? Será que é só a entrega de infraestrutura,
Ou será que você vai querer vender infraestrutura como serviço? Como que você vai vender essa infraestrutura como serviço? Será que é pré-pago? Será que é pós-pago? Como que você mensura toda essa infraestrutura que você está cedendo? Pode ser um cliente interno, pode ser um cliente externo. Será que essa infraestrutura, quem vai consumir ela? Será que é um departamento de desenvolvimento? Ou será que é um cliente final que vai só usar um dashboard e você não vai ter contato com ele, ele vai fazer o pagamento por cartão de crédito? Será que quem vai operar isso é um departamento interno seu? Será que essa integração vai contar com multi-cloud ou será que vai ser só uma cloud interna? Né? Então, tem diversos cenários que, mesmo que eles não sejam implementados numa versão 1.0, eles precisam ser mapeados para que a infraestrutura possa ser pensada já no médio prazo, médio e longo prazo. Então, é isso que a gente chama de uma etapa de discovery. Né? Uma segunda etapa dessa metodologia de implementação é um mergulho nas abordagens de virtualização, nas abordagens de storage, nas abordagens de rede. Né? Quais são as storage disponíveis? Qual que é a finalidade do armazenamento? Como que você vai servir esse armazenamento no final? Né? Ou como que é a sua expectativa de gestão da questão de rede? Será que você vai integrar isso com o seu legado? Será que você vai integrar isso talvez com um cluster VMware? Né? Ou seja, a gente está falando de multi-cloud. Não dá mais para pensar só na questão do seu cloud privado em OpenStack. Né? Sem dúvida nenhuma que é uma ferramenta fantástica, mas para qualquer gestor de infraestrutura não vai ser suficiente. Você tem que ter uma visão ampla. E como que você trabalha essa visão ampla nesse cenário que você está entrando, com essa tecnologia que você está começando a adotar? Né? Como que qual vai ser a utilização da virtualização? Será que você vai trabalhar tudo em algum tipo de hypervisor único? Será que você vai precisar de bare metal? Será que tem alguma questão de licenciamento que vai forçar você a usar outros hypervisors que talvez não sejam open source? Né? Então, todas essas questões são analisadas e são discutidas numa etapa que a gente chama de deep dive. E depois uma terceira etapa, que a gente costuma chamar de satellite, que são identificações de outros processos, talvez não primordiais, mas que vão apoiar a sua instalação, a sua operação de um OpenStack. Né? E o que são esses outros processos satélites? São, por exemplo, integração com billing. Como que você faz isso? Ou outros serviços do OpenStack que você possa utilizar, como DNS as a Service, ou como containers, ou como Big Data. Né? Então, como que você, dentro de um planejamento inicial, você visualiza a sua necessidade de negócio e como que você se prepara para essa infraestrutura? Talvez não para uma implementação completa numa versão 1.0, mas, de novo, tendo em vista esse desdobramento natural. Né? E como que a arquitetura aberta de APIs do OpenStack pode ajudar o seu negócio? Né? De novo, não tem uma resposta única, assim como não tem necessidades únicas de mercado. Mas talvez a mágica disso tudo é que o OpenStack é aberto, é open, é otimizável, é customizável. Né? Então, você entendendo esse potencial dessa abertura, é uma das características mais importantes para você poder diferenciar a sua estrutura no médio prazo, para você poder tirar todo o potencial que, no final de contas, essa automação toda vai poder dar para a sua infraestrutura. É com essa característica open
que você vai poder tirar todo o potencial da automação e do melhor uso da sua infraestrutura de forma inteligente, de forma automatizável, de forma a que ela possa estar integrada ao seu negócio, né, independente dele qual for. Né. E depois desses 3 processos, dessas 3 etapas de processo, qual que é o resultado final disso tudo? É um resultado que você vai ter um mapa de como vai ser sua infraestrutura OpenStack integrada com outras características da sua infraestrutura, seja o legado, seja a sua estrutura de cloud pública, seja como que você vai entregar isso para o seu negócio. Né? E o interessante disso tudo é que isso aqui é uma metodologia que a gente vem utilizando, mas ela pode ser facilmente, eu até me disponibilizo para compartilhar um pouco esses passos, porque eles, na verdade, são melhores práticas. Não tem muito segredo. Talvez o segredo está aí em conhecer um pouco melhor a tecnologia, em ter um pouco, em se debruçar um pouco melhor no conhecimento que está disponível, para que, quando vocês forem fazer as primeiras implementações, vocês possam dar esses passos de forma segura. Né? Porque talvez a pior coisa no nosso cenário de gestão de infraestrutura seja adotar alguns padrões ou adotar algumas implementações, talvez com pouco conhecimento, com pouca autonomia, com pouca governança sobre essa infraestrutura e colocar um workload importante ali e depois acontecer alguma coisa que não possa ser gerenciada da melhor forma. Né? Então, nada melhor do que para uma boa implementação de OpenStack é você estar ciente de onde você quer chegar e saber exatamente os passos para chegar ali, ou seja, ter segurança do que como aquela infraestrutura está tratada, porque certamente ela vai precisar de manutenção, ela vai precisar ser revista, ela vai precisar ser tunada, ela vai precisar ser alterada para acompanhar o dinamismo que o negócio precisa. Então, principalmente para aqueles que estão entrando no mundo do OpenStack agora, ou aqueles que têm alguma coisa planejada para entrar num ambiente de produção, talvez fique aqui uma dica. Façam com cuidado, façam com segurança, façam com conhecimento, para que vocês possam ter domínio daquilo que está sendo feito. Né? Então, é isso. Obrigado.